Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubem, eu sou do canal Mosaico Finanças e a gente tem desenvolvido um processo de análise de balanço de time de futebol e a gente tem feito valuation de algumas equipes, né? Em primeiro lugar, se você gosta do nosso canal, a gente faz esse trabalho para vocês, para fugir um pouco daquela análise simples de movimentos horizontais e articulações verticais do balanço, para uma análise um pouco mais aprofundada, procurando ver custos de oportunidades de time de futebol, coisas assim que no Brasil a gente quase não vê, né? Então assim, nós fizemos esse trabalho. Então se você gosta desse trabalho, curte o trabalho, dá um like, comenta para a gente poder abrir o nosso campo de discussão. Bom, nós vamos falar agora hoje do Internacional, tá? Quanto que vale o Internacional? Uma empresa de capital aberto, o valor dela é considerado o patrimônio líquido a preços de mercado, ou seja, o valor da ação vezes a quantidade de ação. Então você tem o patrimônio líquido, o valor da empresa especificamente, tá? Nesse caso, o time de futebol não tem negociação em bolsa de valores. Então é o seguinte, como fazer um processo de valuation ou de fluxo de caixa descontado, como fazer isso sem ocorrer distorções, tendo em vista que a contabilidade não permite que os contratos de jogadores, o elenco, tenha valor de mercado e outros itens tenha valor de mercado, sejam registrados pelo valor histórico. Como fazer o valuation sem as distorções que a contabilidade apresenta nos balanços? Bom, o nosso processo é um processo de análise. Então, para que a gente conseguisse fazer isso, nós fomos no site Transfermarkt, vimos o valor do elenco do Internacional em 31/12/2021 e apuramos que o valor do elenco era de 108 milhões de euros. Aplicando uma taxa de 6,32, nós fizemos o goodwill, como a gente está mostrando aí. O goodwill do Internacional foi 577 milhões, de maneira que o valor do intangível em 2021 era de 684 milhões. Tá? A contrapartida que nós fizemos disso foi, nós pegamos o valor do goodwill e lançamos no patrimônio líquido, de maneira que o patrimônio líquido, que era 198 milhões, passou a ser de 776 milhões. Então, esse foi a base do patrimônio líquido que nós usamos para fazer o nosso cálculo. Bom, as demais premissas que nós consideramos foram as taxas de inflação e de crescimento do PIB e taxa, né, do dólar, né, a paridade euro-dólar, que são necessárias para o nosso cálculo. Bom, e o seguinte, e nós consideramos principalmente o PIB bruto para fazer as projeções na perpetuidade especificamente. Tá? E esses indicadores nós pegamos do relatório Focus do Banco Central com a data de 1/7/2022. Bom, então é o seguinte, qual o critério para avaliar a receita? Foi o nosso primeiro desafio. E assim, a gente, em alguns times, a gente tem utilizado o método de regressão linear, tendo em vista que o crescimento da receita de 2015 até 2021, ele tinha uma correlação acima de 90%. No caso do Internacional, não existe uma correlação alta, a correlação é pequena, em torno de 60%. Para que não houvesse, para a gente não usar um critério que pudesse distorcer a realidade do crescimento da receita, nós consideramos a média percentual do período de crescimento. Tá? Então, ou seja, a receita de bilheteria, receita de transmissão de imagem e receita de transferência de atletas foi a média do período. Já do sócio-torcedor e de patrocínios, a gente considerou a evolução do PIB e do IPCA. Tá? E a média de premiações também foi a média do período. Tá? E as deduções foram proporcionais à receita. O segundo passo que a gente precisava fazer é fazer a projeção dos custos. Tá? Os custos do futebol, né, a gente usou a média do período, né, e a amortização e depreciação, nós fizemos o CAPEX. Tá? E nós vamos explicar um pouco mais à frente o que é CAPEX. Né?
E o custo de transferência a gente colocou 20% da receita de venda. Esse é o percentual histórico que o Internacional tem no seu custo de venda nos balanços, tá? A despesa administrativa foi proporcional à receita e a depreciação foi também apurada lá quando a gente apurou o CAPEX, tá? Continuando, aí nós apuramos o EBITDA a partir do resultado que nós apuramos contabilmente, tá? O EBITDA é o lucro contábil antes da depreciação, das despesas financeiras e dos impostos, tá? É uma métrica que ela é utilizada, principalmente o mercado financeiro e os investidores utilizam essa métrica para conhecer o quanto a empresa é capaz de gerar caixa para o pagamento dos juros e para o pagamento dos dividendos, né, e a distribuição de lucro. Nós pegamos todos os dados pelo balanço, ou seja, nós somos usuários primários da informação. Então a gente não tem detalhadamente quais as despesas efetivamente que machucam o EBITDA. Né? Então, assim, nós consideramos, uma determinação, uma circular da CVM, que mostra como deve ser feito o cálculo do EBITDA para apresentação nos balanços. Então, nós utilizamos a mesma sistemática sugerida pela CVM, tá? De maneira que nós chegamos a um EBITDA e assim nós achamos razoável, porque o EBITDA, por exemplo, de 2001 é 44%. Então, no nosso cálculo, o EBITDA ficava entre 41% e 44%. Então, assim, consideramos esses valores razoáveis para efeito de projeção, tá? Então, vamos lá. O CAPEX, o que é o CAPEX? O CAPEX é tudo aquilo que uma empresa investe no seu imobilizado. Porque qual que é o pensamento, né, de uma organização? É que ela vai ter que durar para sempre. Ou seja, ela vai sempre precisar ou renovar os seus bens, ou então fazer manutenções de maneira que esse custo seja imaginado num processo de projeção. Bom, time de futebol tem uma característica específica, que os contratos, os gastos, os investimentos em jogador profissional e também na formação de jogadores, obviamente, são contabilizados no intangível, tá? Que é uma conta de longo prazo também, do não circulante, né? Assim como imobilizado. Então, o CAPEX nós consideramos a média que foi feita no período, tá? Nós vimos que gira em torno de 17% da receita, né? E a amortização do período gira em torno de 19,45% do valor do que nós consideramos imobilizado intangível. Então, com base nisso, nós projetamos quanto que o Internacional investiria na compra de jogadores nos próximos 5 anos, tá? E quanto que amortizaria, quanto que seria o impacto da amortização também nos próximos 5 anos, considerando, né, o valor do ativo. Bom, esse foi o CAPEX. A próxima projeção que nós precisamos fazer foi a necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro é o ativo circulante e o passivo circulante, de maneira que os efeitos do crescimento e as variações, a empresa suporte isso a partir dos seus resultados operacionais, tá? Então, observa bem que o Internacional, ele gira em 114 dias, né, o seu ativo, e o seu passivo, na média, né, 250 aproximadamente. De maneira que nós temos 110 mil de necessidade de capital de giro e teve uma variação de 10 mil em relação a 2021, e nós projetamos, né, como um processo de projeção simples, nós projetamos essas necessidades. Obviamente que a gente percebe que vai precisar de capital, mas é sempre de capital de curto prazo, tá? Então vamos lá, continuando. Então, esse seria a nossa projeção da necessidade de capital de giro. Como outra coisa também, um fator importante qual é o custo dos empréstimos e dos financiamentos, né, na estrutura de capital da empresa. Bom, nós fizemos, né, analisamos todos os contratos de acordo com o que está apresentado no balanço
E nós chegamos à conclusão que o custo de capital de terceiros no internacional é de 22,35% ao ano. Tá? Continuando aqui, isso aí é um valor ponderado, obviamente. Tá? Com base nisso, a gente consegue prever, né, já começar a prever o nosso WACC ou WACC ou custo médio ponderado capital, né? Isso aí tem o mesmo significado. Bom, é o seguinte, no site da Modaran, que é o papa do valuation, ele tem um site onde, entre milhares de empresas, ele faz análises separadas de acordo com a atividade delas, né? E não existe time de futebol, assim, especificamente, nem como soccer, nem como futebol, nem nada. Mas tem entretenimento. Então é o seguinte, nós temos que ter o beta relativo a uma atividade similar. Então a gente considerou como entertainment a atividade similar ao time de futebol, né? E aí é o seguinte, com base nisso, nós montamos o custo capital próprio. Né? A partir do beta, nós desalavancamos o beta, consideramos, né, a estrutura de capital entre capital próprio, capital de terceiros, né, e patrimônio líquido a valor de mercado, né? A tributação não existe, de maneira que o beta alavancado para o internacional seria de 1,30, ok? Bom, e aí nós consideramos a taxa livre de risco, né, do T-Bond, né, a média da variação do T-Bond, também a média de retorno também da SIP, né? E aí é o seguinte, risco país, no IPA Data, onde nós achamos, né? E chegamos à conclusão que o KE, ou seja, o custo do capital próprio do internacional seria de 16,25. Ponderando com o custo capital de terceiros, que é maior, né? Assim, não é muito convencional em time de futebol, nós chegamos à conclusão que o WACC do internacional é de 18,22%. Tá? É esse valor que nós vamos utilizar para trazer a valor presente, né, o fluxo de caixa dos ativos, de maneira que a gente consiga ter o valor do internacional. Vamos lá. Aí é o seguinte, bom, eu já tenho EBITDA, eu já tenho CAPEX, eu já tenho a necessidade de capital de giro. Eu preciso agora do fluxo dos ativos, tá? Então nós apuramos aí o fluxo dos ativos, que é o que nós vamos trazer a valor presente para conseguir o valor do internacional, do clube. Bom, então nós consideramos, trazendo o valor presente, tá? Nós consideramos que dentro do período explícito nós temos 478 milhões, tá? E dentro da perpetuidade, que considerando o método de Gordon para a projeção ad eternum, nós chegamos ao valor de 577, de maneira que o internacional valeria 1,56 bi. Nós temos que ponderar um outro fator importante. E se na perpetuidade a taxa de crescimento, ao invés de ser de 5%, como nós estimamos, fosse de 6,50%, ou seja, aumentasse 1,5%. E se o WACC, da mesma forma, ele fosse de 18,22% e diminuísse 1,5%, quanto que seria o valor do internacional? Seria de 1,151 bi. E se fosse o movimento inverso? Se diminuísse o crescimento para 3,50%, 1,5%, e aumentasse o WACC para 19,72%, também 1,5%, quanto que valeria o Inter? 979 milhões, ok? Bom, mas agora nós temos as dívidas, né? Como que é o tratamento das dívidas? A gente desconta, a gente precisa da dívida líquida. Então nós temos valor de caixa, que é de 9 milhões, e uma dívida de 544, de maneira que nós teríamos 535 de dívida líquida, tá? Abatidos do valor que nós apuramos, né, de 1,56 bi, nós teríamos 521, que seria, se fosse uma empresa em processo de liquidação, se fosse uma empresa em separação, se fosse uma empresa sendo avaliada para qualquer M&A,
Então é o seguinte, seria o valor dos acionistas 521, tá? Bom, mas e usando o mesmo raciocínio, se aumentasse o e-mail, se o WACC diminuísse o e-mail, o Internacional valia 616, tá? E se fosse o movimento inverso, valeria 443, tá? De modo que nós podemos concluir que o Internacional vale entre 978 milhões a 1.151.000, tendo como ponto central 1 bi e 56, tá? Bom, descontando as dívidas, né, nós diríamos que o Internacional vale entre 443 e 616 milhões, tendo como ponto central 521 milhões, tá? Bom, aí é o seguinte, né? Continuando, eu tenho aqui o balanço projetado até 2026, tá? Agora o passivo projetado até 2026. Nós não consideramos as receitas e nem despesas antecipadas, né, porque elas são meramente um artifício contábil. A gente não tem como prever os campeonatos da agora para frente, né? Os prazos de recebimento, tal, venda de jogador, quanto que vai efetivamente ser feito receita, né? E o seguinte, nós temos a demonstração de resultado também projetada até 2026, ok? Então, pessoal, é esse o nosso vídeo. Mais uma vez, assim, a gente faz isso para vocês. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhem, comentem. É importante comentar para a gente poder debater isso. Um forte abraço e até a próxima.